Olá, boa tarde. Meu nome é Ricardo Alves e eu, juntamente com o meu grupo composto pelo Joel Veras e a Gabriela Pereira, a gente trouxe para a aula de semiologia uma ficha de anamnese voltada para oncologia. Não somente para ela ser voltada pela oncologia, a gente também traz a ficha de anamnese geral que se faz necessário para obter todas as informações do animal. Então a gente começa com a resenha do animal, onde a gente tem o nome do animal, a espécie do animal que a gente vai fazer o tratamento, a raça, a data de nascimento desse animal, caso o tutor saiba, o sexo, a pelagem, a gente vai colocar o tipo e a cor dessa pelagem, variando de caramelo, castanho, a pelo longo, curto ou médio, o porte desse animal, que pode variar de pequeno a gigante. Se o animal é castrado, isso vai ser muito importante para a nossa anamnese, o nome do tutor, todo o endereço desse tutor, variando do telefone, bairro, cidade, estado e CEP. Aí a gente entra na parte principal da anamnese, que é a queixa principal, ou seja, o que que trouxe o tutor a trazer esse animal até nós, né, até o veterinário. Quando se deu início essa queixa principal e qual que é o histórico desse animal, há quanto tempo ele tem apresentado isso e como se deu essa queixa principal. A gente parte para a segunda folha, onde a gente faz a fatídica pergunta se o tutor já tem utilizado alguma medicação, seja ela prescrita por veterinário ou caso ele tenha feito a medicação, algum tipo de medicação sem a prescrição devida. A gente parte para a parte dos parâmetros, onde a gente vai averiguar a temperatura do animal, averiguar as mucosas, aonde pode variar de normocorada até hipercorada, se o animal apresenta vômito, tosse ou diarreia, o TPC, que é o tempo de preenchimento capilar, que ele pode variar de 2 até maior de 2. A gente vai fazer a pesagem desse animal também, avaliando o score corporal, que ele pode ir de 1 até 5/5, e alguns outros dados relevantes que a gente pode encontrar, como prurido, algum ectoparasita, entre outras informações aí durante a anamnese. A gente vai avaliar o estado desse animal entre de bom até ruim. A alimentação é muito importante que a gente saiba se esse tutor faz a alimentação do animal com ração, qual é a ração que ele utiliza, se ele faz a utilização de alimentação natural, se essa alimentação natural ela foi feita por um nutricionista. A gente pergunta também qual o comportamento normal desse animal, que pode variar de ativo, prostrado, até agressivo. Se o tutor já viu se ele apresenta alguma ectoparasitose, como pulgas, carrapatos e miíse, se ele faz algum tratamento preventivo para ectoparasita, se ele faz, sim ou não, qual é o tipo de tratamento que ele faz preventivo, desde coleiras antipulga, anticarrapato, até os olhos ou medicamento como Bravecto, por aí vai. A gente ainda pergunta se o animal é vermifugado, se sim ou não, qual tipo de vermífugo ele utilizou, se o paciente apresenta alguma síndrome paraneoplásica, a gente já pode marcar como sim ou não. Se ele tem algum quadro, a gente já vai observar de caquexia ou hipercalcemia, hiperglobulinemia, úlcera gastrodenal, hipoglicemia ou anemia. A gente ainda vai fazer a utilização de exames complementares, dependendo de como a gente for ao longo da anamnese. Esses exames complementares eles podem ser solicitados desde hemograma, creatina, LT, uranálise, raio-x, ultrassonografia, citologia e histologia, entre outros exames complementares também que a gente pode fazer utilização. A partir de então, a gente encerra a nossa anamnese inicial e a gente vai para a parte mais oncológica, que é a descrição e localização das neoplasias, juntamente com o estadiamento. E eu passo a palavra para o Joel, para ele dar sequência na nossa ficha. Bom, boa tarde a todos. Então, a partir disso, né, a gente sabendo que esse animal ele possui um tumor, então a gente vai primeiramente mostrar, né, aonde se encontra este tumor. Então,
Então, como você vê aí nessa primeira imagem, né? Então, se for na região de cabeça, a gente pode ir para o lado frontal direito ou o lado esquerdo. Aí, na cabeça, na parte oral, né, ele também pode ser encontrado. Na próxima página, a gente também vai ver a parte vista ventral ou vista dorsal do animal, né? E na vista ventral, se esse tumor foi encontrado em mamas, a gente também pode localizar em qual mama ele está lá presente. Na M1, na M2, na M3, na M4, na M5. Se for na parte na torácica abdominal, então a gente pode se referir, né, ao lado direito ou lado esquerdo. E aí, então, sabendo dessa localização, a gente vai começar a fazer a descrição, né? Fazer o estadiamento desse tumor. Então, na nossa próxima página, a gente vai ver o TNM, né? O T se refere ao tumor, então a própria massa, a gente vai fazer o tamanho que se encontra essa massa, né? Fazer a descrição macroscópica, em termos de consistência, em termos de aderência, se há úlcera, né? Se há, né, essa ulceração ou não, se foi feito um laudo de histologia para esse tumor, sim ou não, certo? E aí, então, a gente vai fazer a avaliação, né, dos linfonodos, né, dos nódulos linfáticos. Então, a gente vai vasculhar esses linfonodos, né, se eles estão infartados ou não, se eles estão normais, né, se há metástase ou não. Então, a gente vai marcar, né, NO estão normais, né, NA estão anormais, NS não, se não forem examinados, tá? N0 não possui metástase nesse linfonodo, N1 possui metástase nesse linfonodo, então a gente vai avaliar todos esses linfonodos presentes, como submandibular, cervical superficial, poplíteo, inguinal, axilar, torácicos, abdominais. E além disso, fazer a descrição macroscópica desses linfonodos, né, em termos de consistência, tamanho, e se eles passaram por algum laudo de histologia ou histológico, né, e se forem avaliados também na ultrassonografia. Em relação ao M, que é a metástase, né, então nós vamos fazer essa avaliação se houve metástase, né, desse tumor na parte torácica, abdominal, né, no sangue ou medula, tá? Então a gente vai marcar em cada situação dessa M0 se não houve metástase, né, à distância, e M1 se houve metástase à distância, né? E qual foi o exame utilizado para poder se chegar a essa conclusão se houve metástase ou não. E se houve algum laudo, né, em relação à citologia ou à histologia. E aí sim nós chegaremos a um diagnóstico final para saber qual seria, que tipo de neoplasia eu estou falando, né? Que tipo de tumor eu estou falando, se é tumor benigno, tumor maligno, né? Se no caso for câncer, né, se houve metástase, se não houve. E a partir disso, né, sabendo do diagnóstico, a gente passaria para o tratamento. Então, a partir do diagnóstico, sabendo se há metástase ou não, então a gente optaria, né, poderia optar por uma cirurgia, por uma criocirurgia, ou somente o controle da dor, né, já se no caso não for operado, né, não tiver não tiver uma quimioterapia efetiva, né, só para poder controlar, no caso, a dor desse animal até o fim da vida dele, ou uso de AINES, né, uso de eletroquimioterapia, ou até mesmo outros tipos de tratamento. Na nossa próxima página, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a resposta ao tratamento. Então, por exemplo, se nós optamos por cirúrgico, então a gente vai avaliar como foi a resposta ao tratamento da cirurgia para com esse animal, né? Se esse tumor, no caso, né, foi retirado com margens livres, né, ou margens exíguas, ou seja, foi um tumor que chegou muito próximo à margem, ou no caso as margens foram comprometidas, tá? E se nós optamos por um tratamento em relação ao quimioterápico, né, então nós vamos avaliar, né, se esse tumor teve uma remissão completa ou teve somente uma remissão parcial, né, e a partir desse tratamento a doença está estável ou não, ou ela está ainda progressiva, tá? E nós temos aí uma tabela mostrando, né, qual tratamento nós optamos, qual foi o quimioterápico, qual foi a dose a partir do peso do animal e como é que o animal está respondendo a esse tratamento, né? Como é o estado paciente geral desse animal quanto a esse tratamento, né? Se ele está perdendo peso, se ele está, no caso, prostrado ou não, se ele continua a vida normal dele, mesmo passando pelo tratamento quimioterápico, tá certo? E aí, então, sabendo de tudo isso, né, então nós vamos, no caso, fazer um questionário mais humanizado em relação aos proprietários, né, dos animais. Então, vai
será aplicado um questionário para os proprietários dos animais que já foram diagnosticados com câncer. Eu passo a palavra para explicar um pouquinho para vocês, a Gabriela Pereira. Boa tarde a todos. Eu vou falar, então, do questionário, né, o proprietário, que vai ter basicamente o nome, novamente, a espécie, a idade, a raça, qual foi o diagnóstico, né, que foi feito, se esse animalzinho já fez a quimioterapia, se já fez alguma cirurgia, e também o perfil socioeconômico, né, o nome, a idade do proprietário, a escolaridade, se ele possui outros animais, né, e a sua renda familiar. E sobre a sua percepção da doença, né? Qual a definição do câncer para ele? Se já houve caso de câncer na família? Qual foi o diagnóstico? Se houve um diagnóstico? Se ele já fez algum tratamento? Qual foi o tipo desse tratamento que foi feito? E para ter mais ou menos uma ideia, né, o que ele acha do câncer, se o câncer se ele acha que é contagioso, se já teve outros animais com câncer, qual foi o diagnóstico e se houve a biópsia, né? E o desfecho, que é basicamente a conclusão, né, do médico veterinário de qual seria a percepção real do proprietário com relação à doença, né, dele. Pronto, e aí então, para a gente poder finalizar, né, essa questão, porque a gente sabe que, por exemplo, se o animal ele foi diagnosticado com neoplasia, ele vai passar por um tratamento quimioterápico, e no caso a família já passou por isso, né, por um tratamento quimioterápico humano, então é muito difícil para ele querer que o animal passe por aquilo, né? Novamente, porque a gente sabe que a quimioterapia humana ela é muito dolorosa, né, tanto para a família quanto também para o paciente, né? Então é uma coisa muito difícil. E a gente vai, no caso, mostrar através de um vídeo que a realidade para a quimioterapia animal é uma realidade muito diferente da humana, né? Que muitos animais possuem uma resposta, se a maioria deles possui uma resposta muito boa quanto ao tratamento quimioterápico. Então, aquele sofrimento que existe humano, né, muitas das vezes não vai existir no caso, por exemplo, em relação à parte animal, né, para poder, no caso, tirar essa ideia e fazer com que o proprietário diga sim para a quimioterapia. A gente agradece a oportunidade e até a próxima. Eu vou encerrar a gravação agora e muito obrigado.